Há algum tempo postei um vídeo onde falei de forma resumida sobre a prevenção de riscos trabalhistas. Nessa nova série de vídeos, nós vamos falar de forma mais aprofundada sobre esse assunto e vamos ver medidas que você pode tomar no seu dia a dia para evitar a judicialização ou, na eventualidade de receber uma notificação, como lidar melhor com uma reclamação trabalhista. Antes de entrarmos aqui no nosso assunto, vamos falar um pouco sobre como está a Justiça do Trabalho hoje. Muitas pessoas estão com a percepção de que há um número excessivo de reclamações. Isso é verdade? Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: até 2017, ou seja, antes da reforma, a pessoa podia entrar com uma reclamação pedindo qualquer coisa que bem entendesse, sem praticamente ter nenhum risco de ter que pagar nada por conta do ajuizamento dessa ação. E com a reforma isso mudou porque foram introduzidos os honorários de sucumbência. Então, o reclamante entrava com a ação, caso ele perdesse, ainda que parcialmente, poderia ter que pagar até 15% sobre aquilo que ele não ganhou. Daí houve um medo natural, os advogados começaram a ficar preocupados em distribuir as ações, as pessoas que queriam reclamar também começaram a pensar com calma naquilo que iriam demandar, e houve sim uma queda muito grande no número de ações a partir ali de 2018, e em 2019 começou uma retomada porque a Justiça do Trabalho acabou consolidando o entendimento que, pelo menos para quem recebe pouco, ou seja, pessoas com uma remuneração mais baixa, esses honorários vão ser indevidos ou vão ficar sob efeito suspensivo, isso tudo atrelado à questão da gratuidade. Então, nesse momento começou a haver uma retomada, depois nós tivemos a pandemia, e aí, de fato, a Justiça do Trabalho, assim como o mundo inteiro, enfim, tudo parou. Então, a meu ver, não tem um número enorme, excessivo de ações. O que nós estamos vendo é simplesmente a Justiça do Trabalho retomando aquilo que é o seu ritmo normal num mundo pós-pandemia. Mas, seja como for, é uma boa oportunidade para nós olharmos essas medidas preventivas. Quando nós falamos em prevenção de riscos trabalhistas, eu costumo pensar em 3 degraus numa escada, ou 3 etapas, se vocês preferirem assim. O dia a dia da empresa, que sem dúvida nenhuma é mais importante, e 2 etapas seguintes, que são também de contenção de riscos. A preparação da defesa, e aí incluindo a interlocução com o advogado, o levantamento dos fatos, dos documentos, e a audiência em si, ou seja, como o representante da empresa, o preposto, tem que se comportar. Porque essa tarefa é muito importante e, se não for bem desenvolvida, isso pode acarretar danos severos para a empresa. Quanto ao nosso primeiro tópico, o dia a dia da empresa, vamos pensar também em 3 etapas. Lidar com os empregados, tá? A gestão da empresa, como ela se estrutura, se essa estrutura dela está de acordo com a legislação, e a documentação que ela precisa manter no caso de uma reclamação trabalhista ou de fiscalização. O tratamento dado aos empregados, sem dúvida nenhuma, é o ponto nodal da prevenção dos riscos. Quando nós falamos em lidar com as pessoas, eu acho que a primeira coisa que tem que ser muito bem compreendida pelas empresas hoje é como pensar no contrato de trabalho. O contrato de trabalho hoje, quando você fala num empregado, você está pagando a pessoa pelo tempo dela e pela mão de obra. Então há uma subordinação, sim, inerente ao contrato de trabalho, mas uma subordinação apenas funcional, apenas relacionada ao trabalho, não uma subordinação humana. E eu vejo que isso é algo que tem sido pouco compreendido pelas lideranças dentro da empresa. No final das contas, as lideranças é que vão estabelecer qual é a cultura da empresa, qual é o ethos dessa empresa, quais são os valores que essa empresa defende. Quando nós falamos em lideranças, nem todo mundo nasce com aptidão para isso, mas a pessoa pode ser treinada. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui falando sobre aspectos jurídicos, mas há uma vasta gama de questões que podem ser objetos de treinamento. E treinamento, posso dizer para vocês, é algo que nunca dá um resultado negativo para a empresa, só agrega. Agora, por outro lado, não adianta apenas treinar as pessoas, é necessário que a empresa tenha mecanismos de fiscalização, porque você pode ter um líder que você pensa que lá à frente, no local de trabalho, que ele está sendo um ótimo líder, mas que na verdade está fazendo coisas erradas, ilegais, que está tratando as pessoas mal. Então é necessário que sim, que nós tenhamos formas de averiguar se as coisas estão funcionando bem dentro da empresa. E falando também em lideranças, sempre vem à cabeça aqueles 2 opostos polares, né? O líder bonzinho, aquele que é afetuoso, é compreensível, e o líder que é uma fera, é o líder raivoso. Na verdade, acho que tem que se procurar um meio termo. É necessário ter paciência, empatia, solidariedade com a força de trabalho, mas também tem que se ter firmeza quando necessário para dar as diretrizes que se harmonizem com o que a empresa deseja. E no final das contas, ainda quanto às lideranças, eu penso que as 2 maiores qualidades que um líder tem que ter são paciência e liderar pelo exemplo. Então, por enquanto, nós falamos sobre algumas situações abstratas, mas a partir dos próximos vídeos vamos falar de temas bastante concretos do dia a dia das empresas. Vamos ver como dar ordens corretamente, os limites objetivos do contrato de trabalho
e a questão das punições disciplinares, que muitas vezes é mal compreendida. Eu agradeço pela sua atenção e até a próxima.